como nós estávamos falando da vinha, né? A insatisfação de Deus e a tentativa frustrada de Deus usando o profeta, né? A tentativa frustrada de Deus usando o profeta para trazer uma mensagem, né? De arrependimento, para que o povo se voltasse a Deus, para esse o povo produzisse bom fruto. E aí tem agora os pecados de Israel. Os pecados, 2.3, os pecados de Israel. As estruturas sociais de Judá estavam tão corrompidas que as manifestações contrárias à falta de ética e moral eram raras, né? Aí diz aqui que esses pecados de Israel, ele era numa situação tão grave, principalmente porque abrangia todas as lideranças, a política, religiosa e social. Aí diz mais aqui, ó, por isso muitas mensagens amargas profetizadas por Isaías, destinado a Israel e Judá, foram motivados pelos pecados e abusos cometidos por essas autoridades, né? As quais também corrompidas, que chegaram a ignorar as orientações prescritas na lei mosaica para prejudicar a população. Aí nós podemos ver o que? Esses pecados dentro dessas qualificações, né? Os pecados das autoridades políticas, da liderança, religiosos e sociais. Das autoridades políticas, né? Os líderes, os políticos, diz assim, os principais pecados praticados pelas autoridades políticas estavam relacionados ao modo de passarem a tratar a segurança do país e a manutenção da sua soberania. De acordo com a lei mosaica, a nação deveria manter-se toda a confiança em Yahvé. Ou seja, eles deixaram de ter a confiança no Deus Todo-Poderoso. Eles deixaram de confiar em Deus. E o que eles passaram a fazer? Eles passaram a fazer alianças, né? Diz aqui, ó, Judá, percebendo os intensos movimentos militares da Síria, esquecendo das orientações divinas, cometeu o pecado de fazer aliança com o Egito. Ou seja, fazendo aliança com pessoas que não convêm, fazendo alianças com quem Deus não tinha nenhum prazer. Aí os pecados da liderança, 2.32. A liderança devia desempenhar seu papel na lei e aplicá-la de acordo com as necessidades do povo. Mas, como isso não acontecia, os juízes, por exemplo, eram subornados e, consequentemente, os julgamentos eram direcionados de modo a atender aos interesses dos mais ricos e ignorando as orientações da lei mosaica. Ou seja, pecado da liderança. A liderança estava sendo injusta. A liderança, especificamente, os juízes não estavam julgando de acordo com a retidão, de acordo com a palavra, de acordo com a lei de Moisés. Aí o que Deus estava fazendo? Deus estava repreendendo também a liderança. Pecado religioso. O povo estava em tensa idolatria. Na esfera religiosa, os pecados estavam relacionados mais especificamente à falta de espiritualidade do povo, embora mantivesse a prática sacrificiais em comemorações às 3 principais festas anuais, Páscoa, Tabernáculo e Festa das Colheitas, mas não mantinha a qualificação necessária para frequentar os átrios, ou seja, praticava o ritualismo religioso, mas na realidade o coração estava distante de Deus. Estavam sacrificando, mas o coração distante de Deus. E os pecados sociais? A deterioração espiritual do povo
de Judá incentivou as práticas sociais ímpias, como o materialismo, o orgulho e o alcoolismo. O materialismo era marcado pela apropriação indevida das terras, a qual resultava no latifúndio, algo proibido pelos hebreus, e esse pecado deu origem à ostentação na época do reinado de Uzias, né? E continuou após sua morte um período de tempo. Isso incentivado pela economia do país, e passaram a utilizar suas riquezas para fins vãos. Aí aqui fala acerca das mulheres, né, que se vestiam com roupas sexuais e desenvolviam trejeitos físicos inadequados, que resultavam, na maior das vezes, na imoralidade, imitando a deusa Instar, né? E o povo, que nem diz aqui, na página 30, o alcoolismo, outro pecado social cometido pelo povo de Judá, era praticado principalmente nas festas das classes favorecidas economicamente. Esse pecado, apesar de ter afetado diversas classes sociais de maneira significativa, teve grande influência sobre a atuação dos juízes. Então aqui nós findamos o capítulo 2 falando sobre a vinha, os pecados de Israel, os pecados de Judá, os pecados na área política, liderança religiosa e social. Deus usou os profetas, usou o profeta e os profetas, mas o povo, infelizmente, o povo foi indo de mal a pior, cada vez piorando. E, infelizmente, isso só foi entristecendo a Deus. Cada vez mais, Deus estava insatisfeito com o seu povo.